Olá pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez para a gente conversar um pouco sobre revisar os conceitos-chave da nossa última atividade, que foi a atividade do fechamento da nossa primeira unidade. Então, o que eu vou fazer aqui na aula de hoje é basicamente seguir vendo os resultados de cada questão que foi colocada no questionário da última aula da gente e vendo pela resposta de vocês se vocês tiveram mais ou menos dificuldade e explicando um pouco sobre esses conceitos para a gente realmente passar a página e iniciar a nossa segunda unidade com novos assuntos. Tá ok? Então vamos lá. Nesse primeiro slide, a gente tem os dados básicos do questionário, né, onde vocês veem que vocês tiveram um aproveitamento aí em torno de 60%, né, 58% de acurácia, ou seja, de acertos, né, aqui. Então, eu fiquei relativamente satisfeito, tendo em vista que esse dado também está incluindo as pessoas que tiveram problemas técnicos e não concluíram a atividade. Então, deve ser o dado real deve ser um pouco maior do que isso. Então, vocês ficaram aí em torno de 60%, 65%. Eu vou estar usando uma margem de aprovação, né, de correto, não é tão bom quanto poderia ter sido. Até por isso também eu vou estar revendo os conceitos, principalmente para vocês verem o que é que vocês erraram e verem por que, né, que erraram, para a gente conseguir passar adiante sem trazer essas dúvidas com a gente, tá ok? Então, aqui vocês também conseguem ver os nomes das maiores notas, né? Então, parabéns aí, Maria Vitória, Maria Euclésia, Lucas e Renan e GSL, que foram aqui os cinco maiores aproveitamentos, né? Os cinco maiores percentuais de acerto. Então, parabéns aí. E vamos lá, questão por questão, a gente vai revisar os conceitos que foram trabalhados para responder aquela questão. Tá ok? Nessa primeira questão, é uma questão bem basicona, né? Uma questão somente para a gente iniciar mesmo, mais para vocês se adaptarem ao tipo de ferramenta e tal, só para vocês olharem, né? Explorarem, para vocês iniciarem. Eu fiquei realmente surpreso com a quantidade de erros, né? Se vocês observarem aqui, basicamente 60% das pessoas responderam errada essa questão tão básica, que é a questão seguinte: a disciplina de citologia estuda o quê, né? O que é que a gente estuda na disciplina de citologia? Então, a maior parte de vocês respondeu a resposta correta, né? 40% respondeu a resposta correta. Só que, dada a dificuldade dessa questão, que é muito fácil, eu fiquei surpreso que muitos de vocês ainda erraram. Então, eu vou ver aqui, ó, 20% marcaram a alternativa doenças da vagina e do útero, certo? Então, essa alternativa está incorreta, porque a disciplina de citopatologia, na verdade, a citopatologia, a técnica de citopatologia, ela não é só aplicada ao que a gente está vendo, né? No início, nas primeiras aulas, eu até falei para vocês que a gente vai trabalhar um pouquinho de mama, eu pensei em trabalhar um pouquinho de tireoide. Então, assim, as técnicas de citopatologia, elas podem ser utilizadas em vários outros tecidos e órgãos, tá? Não é necessariamente vagina e útero, não. A gente iniciou a parte de cervical porque é a parte mais, vamos dizer assim, importante, porque foi a primeira, tá? Ela é a que a gente tem mais informações, mas a gente vai ver mesmo as próximas aulas não vão ser sobre vagina e útero. Então fiquem ligados aí nessa situação. Outros 25% de vocês marcaram alterações nos tecidos. Tecidos não, né? A citopatologia trabalha com células, né? A gente tem técnicas de histopatologia que vão estudar as alterações nos tecidos. Então, o foco da disciplina de citopatologia é estudar modificações celulares típicas de doenças de diversos órgãos e tecidos, certo? Então são modificações celulares, certo? Então
Aí, patologia vem da parte de alterações, de modificações, do não natural, né? De questões relacionadas realmente a processos de doença. E algumas poucas pessoas ainda botaram aqui tecidos que formam os órgãos, que tem nada a ver, né? Esse é o assunto de histologia, tá? Então, realmente, eu fiquei meio decepcionado com essas primeiras respostas, embora eu vou estar atribuindo que parte de vocês tiveram dificuldade na questão da técnica mesmo, né? Porque foi a primeira vez que a gente aplicou esse tipo de questionário. Mas vamos ficar mais atentos, né, para esse tipo de questão que é muito básica para estar se errando. Já na segunda questão, foi uma questão de verdadeiro ou falso, certo? Onde vocês tinham que responder: a descamação celular usada para os estudos de citopatologia pode ser artificial ou natural, verdadeiro ou falso, né? Eu vi que a maior parte de vocês, em torno de 65%, marcou a alternativa correta, que é verdadeira. Essa afirmativa, ela é verdadeira. A gente tem as técnicas de coleta, né, daquele descamado que tirou naturalmente, né? A gente na coleta tríplice, a gente vai tirar do sacozinho, lá do fundo do cérvix, que mantém, né, que guarda as células que descamaram naturalmente, tá? E a gente também faz uma abrasãozinha, né? A gente gera uma abrasão para descamar as células artificialmente também. Então, a descamação celular usada em estudos de citopatologia, ela é artificial, mas ela também pode ser natural, dependendo do que a gente está querendo fazer, né? Vão ter técnicas diferentes. A gente pode fazer das duas maneiras. Então, 25% de vocês aí marcou de forma errada que isso é falso. Não é falso, é verdadeiro. Nessa terceira questão, né, a gente pergunta, é uma questão de quiz, então o que foi perguntado é: os objetivos do exame citopatológico não incluem, né? Então, daqui desses quatro, apenas um não é um objetivo do exame citopatológico. E aqui tem dizendo: identificação de doenças não suspeitas clinicamente, ou seja, aquelas que como se fosse assim, a pessoa que não tem nenhum sintoma, não tem nenhum problema, doença clínica, um sinal clínico, e vai lá fazer o exame. Então, é sim um dos objetivos a identificação de doenças que não tem nenhuma suspeita clínica, como é o caso do câncer, na maioria das vezes, né, a não ser que em estágios muito avançados, ele é totalmente assintomático. Então, as alterações pré-cancerosas que a gente viu, elas normalmente não desencadeiam nenhum tipo de sinal clínico. Então, ela só vai ser realmente observada a alteração no exame citopatológico ou em algum coposcópico, algum outro tipo de exame. Tá? E essa alternativa está correta, né? Que 15% das pessoas colocaram ela como a incorreta. Depois, a gente tem confirmação de doenças clinicamente suspeitas. Isso faz parte, sim, também, né? A gente viu na última nossa aula que falava sobre câncer, que essas alterações podem também gerar questões de sinais clínicos. Então, se a paciente, por acaso, não está fazendo o acompanhamento da forma correta, mas está tendo alguns sinais clínicos, pode sim ser passado o exame citopatológico para observar a situação e dar um diagnóstico, nem que seja primário, mas pode sim fazer a confirmação de algumas doenças clinicamente suspeitas. Então, 5% apenas de vocês colocou isso como verdadeiro. Acompanhamento das respostas ao tratamento de determinadas doenças. Nesse caso aí, 20%, que foi a maior parte dos erros, marcaram essa alternativa. Veja, é comum, né, que quando você tem algum tipo de alteração, por exemplo, que não seja cancerígena, ou até cancerígena, mas normalmente que não seja, né? Vamos dizer que você está com alguma infecção, alguma questão assim, normalmente é indicado, né, é passado para a paciente que ela volte a fazer o exame quando ela tiver concluído o tratamento, tá? Então, ela pode sim ser utilizada para acompanhamento da resposta ao tratamento, ou seja,
ver se a pessoa está livre daquela infecção ou daquela alteração que pode vir a ter sido detectada pelo citopatológico ou não, e realmente confirmar se o tratamento está sendo eficaz, certo? Então, todas essas aqui, identificar doenças, mesmo que não tenha nenhum sintoma, confirmar doenças que apresentam sintomas e acompanhar o tratamento, né, a resposta do organismo ao tratamento, todas elas fazem parte dos objetivos do exame citopatológico, tá? O que não faz parte, esse tipo de exame, ele não é um exame sensível. Quando a gente fala de diagnóstico diferencial, é aquele diagnóstico mais a fundo, quando a gente vai realmente ter uma noção. Vamos dizer assim, qual é o HPV específico que está causando esse tipo de alteração, esse papiloma, essa alteração celular, seja lá o que foi detectado. Ou, sei lá, qual é o tipo de fungo, bactéria que está causando essa infecção? Qual é o tipo de alteração hormonal que está sendo realizada ali? Essas questões, elas não são objetivo desse tipo de exame. Esse é um exame de triagem, é um exame mais básico que não tem a sensibilidade para diagnóstico diferencial. E aí metade de vocês realmente respondeu essa alternativa como a incorreta, né? De forma correta respondeu que isso é falso, né? De forma correta, vocês responderam que o diagnóstico diferencial sensível não é um objetivo do exame citopatológico, né? A gente já falou algumas vezes que esse tipo de exame ele não é um exame muito sensível, é um exame de triagem, é um exame primário, tá? Até mesmo para casos de câncer, o indicado é que a pessoa faça outros exames normalmente histopatológico ou até moleculares, né, que são muito mais sensíveis para realmente ter o diagnóstico fechadinho, mais confiável, tá? Então, atentos aí para esse tipo de questão. Já nesse quarto quesito, né, eu fiquei bastante satisfeito em ver que vocês aprenderam um pouco sobre a indicação, né? Qual é a indicação desse tipo de exame? Então, é indicada a realização do exame preventivo feminino, que é o exame popularmente chamado de Papa Nicolau. Em que momento é indicado, né? Começar a fazer o preventivo. Então, 80% de vocês, né, marcaram, que eu, na verdade, nem estou considerando esses 10% aqui, que está branquinho, que é o pessoal que não chegou a responder. Normalmente, eu acredito que muita gente não respondeu por questões de técnicas mesmo, de problemas com internet, conexão, computador, com o próprio aplicativo. Então, mais de 80% de vocês respondeu correto, que as mulheres devem fazer o exame preventivo a partir da vida sexual, né? Então, começou a fazer sexo, né? Perdeu a virgindade, já é uma ótima candidata, já é indicado que essa pessoa comece a fazer o exame preventivo, né? Até porque a maior parte dos casos de câncer, né? E o principal objetivo desse exame é a detecção de câncer, e a maior parte dos cânceres de colo do útero são causados pelo HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível. Ou seja, quando a pessoa começa a sua vida sexual, ela vai ficar exposta a esse tipo de vírus e que responde aí pela grande maioria, mais de 90% dos casos de câncer de colo do útero. Então, é muito importante que todas as mulheres que tenham vida sexual ativa façam, embora lembrando a vocês que o nosso Ministério da Saúde preconiza, né, ou pelo menos acoberta, as mulheres a partir de 25 anos, certo? O que, na verdade, pode ser iniciado muito antes, se a mulher já está com vida sexual ativa, ok? Então, apenas 10% de vocês marcou a alternativa errada, que me deixa bastante satisfeito, mas vamos ficar ligados, né? Vocês que erraram botaram a menarca, né? A primeira menstruação. Não necessariamente, né? A mulher, depois que teve sua primeira menstruação, não necessariamente ela vai desenvolver nenhum problema desse tipo. Principalmente eu estou falando aqui em câncer, né? Então, mas quando a mulher realmente está exposta a partir do início da vida sexual ativa. Então, no quinto quesito, eu perguntei a vocês, para realizar a coleta do exame preventivo, a paciente pode, né? E
qual a condição ela pode estar para realizar o exame, né? Eu vi também que boa parte de vocês, né, uma grande parte, respondeu corretamente essa questão. Eu estou atribuindo, talvez, essas questões mais metodológicas, né, esses acertos de metodologia de coleta, talvez a nossa atividade dos panfletos, né, da nossa que vocês todos tiveram que fazer aqueles panfletos para fazer a ação online para o Março Lilás. Então eu acredito que, graças a Deus, deu tudo certo e que vocês realmente pegaram boa parte das informações sobre o exame preventivo, que a maioria de vocês acertou. Então, a mulher pode, para fazer o exame, ela pode não estar sentindo nenhum sintoma. A gente já falou isso também na primeira questão, na segunda questão, né? É que basicamente o exame né? Ele é principalmente para ser feito como preventivo, né? O nome já diz, ele é um exame de prevenção. Então a mulher não deve procurar o atendimento, procurar o médico para fazer o exame quando ela já está sentindo alguma coisa. Pelo contrário, ela deve fazer com aquele método preconizado, né, com fazer de ano em ano pelo menos 2 vezes negativo, passar a fazer de 3 em 3 anos para manter a regularidade da prevenção e aí não chegar a desenvolver o câncer, porque aí a gente já sabe que os sintomas clínicos só vão aparecer em casos avançados de câncer. Então é isso que a gente não quer. Então, a pessoa que não está sentindo nenhum sintoma é justamente a pessoa que deve estar fazendo esse tipo de preventivo. Aquela pessoa que não sente nenhum sintoma deve sim fazer o preventivo com regularidade, certo? E aí as outras alternativas, né? 10% marcou a amarela, 10% marcou a alternativa azul. Ou seja, ter usado creme vaginal 24 horas antes, ela não pode, né? Não pode ter usado nenhum tipo de creme vaginal. Inclusive, na hora da coleta, não é usado nenhum gel de lubrificação para colocar o espéculo, que pode ser até desconfortável, mas é para garantir a limpeza, né, do exame na lâmina, conseguir enxergar da forma correta as alterações celulares. Não é possível, né, não é permitido que ela tenha usado nenhum tipo de creme vaginal ou nenhum tipo de gel, lubrificante, nada de intravaginal, tá? E ter realizado sexo nas últimas 24 horas também não pode, né? Na verdade, 48 horas para as duas questões, né? 48 horas antes é que vocês podem, até 48 horas antes pode ter usado um creme vaginal ou ter feito relação sexual. Depois disso, né, dentro das 48 horas até o horário do exame, não é permitido que seja feito isso. E ela também não pode, né, a paciente também não pode estar menstruada, certo? Então, poucas de vocês marcaram isso, então eu estou satisfeito com essa alternativa. Então, ficar ligado aí nessas questões de quem pode, quais são as condições que a mulher vai ter que estar para fazer o exame. A sexta questão foi uma questão de verdadeiro ou falso sobre a questão da colheita tríplice, que é aquela colheita que a gente falou na aula prática, aquela coletar os 3 locais específicos, né, com os 2 lados da alça de aire e da escovinha endocervical. Então, essas 3 coletas são feitas e aplicadas lá na lâmina e fala o seguinte: na colheita tríplice, as 3 amostras coletadas são distribuídas na mesma lâmina. Então, eu falei para vocês, quem tem mais prática, quem tem mais hábito, normalmente é assim que faz, né? O paciente vai ter uma única lâmina com todos os seus 3 materiais, né? As coletas dos 3 sítios, dos 3 locais, na mesma lâmina. Muito embora eu falei também para vocês que as pessoas que não têm prática não façam isso para não causar perda do material coletado, né? Porque realmente só para quem tem bastante prática botar todo o material ali da forma correta. Mas a maior parte de vocês marcou o correto, né? Vamos dizer assim, mais de 70% marcou correto, né? Então é isso aí. A gente falou também que imediatamente após a coleta a gente coloca o material em um fixador, né?
que pode ser o fixador semelhante à imagem anterior, que eu mostrei para vocês lá, que é um fixador comercial, que a gente dá um spray lá na lâmina, e essa lâmina com aquele fixador comercial não precisa ser armazenada em álcool nem nada, ele já daquele jeito mesmo ela está pronta para transporte. Porém, a maior parte das vezes é mais comum que se use álcool, porque é um material tão bom quanto e é muito mais barato e facilita, né? A compra é fácil, a encontrar é fácil, então realmente é um produto mais simples, mais acessível, mais disponível. Então, o álcool normalmente termina sendo muito mais utilizado e quando a gente está trabalhando com álcool, imediatamente que a amostra for coletada, que o esfregaço for feito na lâmina, ela vai direto para o álcool para ser fixada o mais rápido possível. E aí dentro daquele álcool, ela fica um determinado tempo, que é justamente a pergunta, né? Após a coleta, a amostra deve ser fixada em álcool 95% e quanto tempo, né, ela vai ficar ali. Então, a resposta correta é por no mínimo 15 minutos e no máximo 15 dias, né? 2 semanas, tá? Essa é a resposta correta e, infelizmente, apenas 40% de vocês respondeu a resposta corretamente, tá? Mais da metade, né, 60% de vocês não respondeu a resposta da forma correta e a maioria das pessoas que marcou incorreto marcou por no mínimo 15 minutos e no máximo 24 horas, tá? Então não essa alternativa está incorreta, né? A amostra pode ficar até 15 dias dentro do álcool sem perder as suas propriedades, né? E a gente pode proceder depois desse uma semana e meia para a coloração normalmente, tá ok? Então mais do que 2 semanas realmente aí já compromete o estado das células e a gente não pode assegurar aquele resultado, vai ter que fazer então uma nova coleta. Né? Outras pessoas marcaram aqui a resposta verde, que diz por no mínimo 24 horas, né? Já está errado daí, no mínimo são 15 minutos. Né? Vocês, inclusive, fizeram, né, essa coleta em sala, na nossa aula prática, pegando, obviamente, da mucosa oral, mas simulando uma coleta de endocervical e vocês viram que a gente não esperou tanto tempo assim para colocar o primeiro corante. Então, ela passou, se eu não me engano, menos de 15 minutos até no álcool, porque realmente ela pode até passar um pouquinho menos, que dá certo, né? O protocolo mais correto é que indica 15 minutos, que é o realmente correto. Mas na sala a gente chegou a fazer até com um pouco menos. Então, não tem como, né? A gente tem que esperar 24 horas, desculpa, passar o dia inteiro dentro do álcool para fazer a coloração. Não faz sentido, tá? Então, cuidado aí com esse processo da fixação, que é por 15 minutos no mínimo, né? Ele tem que passar 15 minutos no álcool antes de começar o processo de coloração. E ele pode ficar armazenado ali até 2 semanas, tranquilo, antes de começar o processo de coloração. Fiquei feliz em ver que nessa questão sobre os corantes utilizados no método de coloração de Papa Nicolau, mais de 80%, né, eu estou considerando sempre para mais, porque eu estou considerando que esses 10% daqui que não responderam foi em questão de problemas técnicos, né? Então, os percentuais reais são sempre para mais. Então, mais de 80%, né, quase que 90%, considerando aqui que apenas 10% marcou a alternativa incorreta, colocaram o Giemsa, né? O Giemsa realmente ele não é um corante que faz parte da coloração de Papa Nicolau, que é uma coloração tríplice também, né? A gente tem 3 corantes principais, a gente tem a hematoxilina, o corante orange e o EA, né? Então esses são os 3 corantes utilizados na coloração de Papa Nicolau e quase que todos vocês acertaram. Então, parabéns aí para vocês. Vamos continuar. Aqui nessa imagem, a gente tem praticamente uma ilustração do que seria um corte
transversal do cérvix do útero e daquela área ali da mulher. E vocês observam que na imagem tem 4 locais, 4 áreas do epitélio numeradas, né, de 1 a 4, né, de mais apical até o mais basal. Então, a área 1, 2, 3 e 4. E a pergunta foi a seguinte: observe essa imagem e diga qual dessas áreas, né, se é 1, 2, 3 ou 4, corresponde à junção escamo-colunar, que é aquela parte onde o epitélio de dentro da endocérvix aí, encontra o epitélio da ectocérvix, que é um pouco diferente, né? A gente viu lá os diferentes tecidos, de como um é escamoso, que é aquele mais utilizado, o que é realmente observado no exame, né, no exame preventivo, que são aquelas células escamosas, e aquele tecido colunar, que não é escamoso, não tem aquelas células achatadas, tem células mais colunares, mais alongadas. Então, essas células são mais da endocérvix, e aí essa área de junção escamonuclear, ela é justamente a área número 2, né? Essa areazinha daqui, que fica entre a endocérvix e a ectocérvix, aqui na parte dessa superfície daqui, bem na pontinha, é a junção escamonuclear, que é uma área muito importante quando a gente está falando desse tipo de exame, pois é aí que a maior parte dos cânceres, né, das alterações celulares vão iniciar. Então, o tropismo, né, aquela atração química do HPV por essa área, por esse tipo de tecido, é muito grande, e aí normalmente é onde inicia os processos de alteração que vão dar origem às lesões cancerosas. Tá? Então, é muito importante a gente conhecer essa área, conhecer que tipo de estrutura tem, né, como é esse tipo de tecido, como são essas células, para poder saber né, a importância que essa área tem para esse exame, principalmente nas questões macro, né, quando você vai olhar, examinar a área de forma macro e ver as lesões. Então, mais de 65% de vocês respondeu a área 2, né, corretamente, e a maior parte dos erros marcaram a área 3, tá? Então, que está bem próxima, né, mas é como se fosse mais essa parte daqui, não é, na verdade, a junção, embora, tá? É bom lembrar que essa junção escamonuclear, ela muda de acordo com a idade, tá? E estando mais externa nas mulheres mais jovens e mais interna nas mulheres já mais velhas, tá? Muito embora a maior parte da idade adulta ela vai ficar localizada naquela área número 2, sim, tá ok? Então, atenção aí para essa área que é de extrema importância para esse tipo de exame. Na 10ª questão, a gente tem novamente uma questão de verdadeiro ou falso, que, pelo que eu estou vendo pelas respostas, dividiu muito vocês, né? Que vocês viram aqui, metade marcou a alternativa correta e a outra metade marcou a alternativa incorreta. Então, a afirmativa ela é falsa e apenas metade de vocês responderam corretamente. Então, vamos prestar atenção nessa informação. O seguinte: as células escamosas intermediárias apresentam a coloração eosinofílica rosada. Cuidado com isso. As células basais intermediárias, elas vão apresentar a coloração cianofílica, a coloração azulada. A partir do processo de maturação, as alterações dessas células escamosas vão gerar uma eosinofilização, ou seja, aquelas células mais externas, as mais superficiais na pele, as que coram em tons de rosa, ou seja, eosinofílicas. Então, muito cuidado, isso é uma questão muito básica que eu fico triste em ver que a metade de vocês erraram, tá? Então, as células rosadas são as mais superficiais, as mais
externas. As células eosinofílicas, elas são externas. As células rosadas são externas. As células azuis, as cianofílicas, as azuladas, elas são intermediárias e basais, as mais internas no tecido, certo? O processo de maturação muda de azul para rosa, certo? Então, atenção, isso é uma questão muito, muito básica do exame de Papanicolau, tá? Então, prestem atenção nisso. As células rosas são as mais externas, as células azuis são as mais internas. Essa 11ª questão, ela foi uma das questões problemáticas, onde, na verdade, a maior parte das respostas foi incorreta, né? Ela é uma questão de verdadeiro ou falso, e a maioria de vocês marcou como verdadeiro o que está falso, certo? Então, vamos olhar para a afirmativa. Exames cuja lâmina apresenta presença pronunciada, veja, pronunciada de neutrófilos, né, células de defesa, que vão estar ali bem presentes. Quando a gente fala pronunciada, a gente quer dizer que eles estão em grande quantidade. Então, neutrófilos em grande quantidade é um indicativo de inflamação crônica. Errado, certo? Eu falei para vocês que os neutrófilos são indicativos de inflamação aguda, ou seja, aquela que a pessoa está sofrendo naquele momento. Ela vamos dizer assim, foi infeccionado ali naquela hora e aparecem esse tipo de célula. Células que estão presentes, que indicam inflamações crônicas, inflamações que estão lá há muito tempo, são os linfócitos, tá? Então, a presença de neutrófilos em grande quantidade, não só basta ter, não, às vezes eles estão lá, tá? Mas em grande quantidade é um indicativo de inflamação aguda. Neutrófilo é um indicativo de inflamação aguda e não crônica. Então, muito cuidado com isso. Nessa 12ª questão, a gente tem um quiz de novo, onde eu pergunto a vocês qual dos fatores descritos abaixo não influenciam na microbiota cervicovaginal. Ou seja, o que é que dessas questões aí embaixo não influencia nos micro-organismos que vivem naturalmente na nossa cavidade ali humana cervicovaginal, certo? Então, o que é que não influencia? O uso de camisinha, né? O uso de camisinha realmente não influencia no tipo de organismo que a gente vai encontrar colonizando ali aquela área naturalmente, sem causar nenhum tipo de processo patológico, nenhum tipo de doença, certo? Então, realmente, a maioria de vocês marcou a alternativa verdadeira, tá? Então, só alguns poucos chegaram a marcar diabetes, tá? Então, a diabetes influencia sim, né? Vocês sabem que os níveis séricos de açúcar nos diabéticos é muito mais alto e o açúcar ele é utilizado por diversos, na verdade a maior parte dos organismos para alimentação, então terminam afetando aí, né, o crescimento de micro-organismos que não deveriam estar ali, certo? Então, diabéticos podem apresentar problemas de infecção cervicovaginal e justamente por causa dessa descompensação do açúcar nos fluidos, né, corporais, tá? E alguns poucos de vocês, 5% apenas, né, que é menos ainda, né, considerando as pessoas que tiveram probleminhas e não conseguiram responder, marcaram idades e níveis hormonais. Isso também influencia, né? A gente viu isso na nossa aula teórica, que com o tempo, né, com a idade, os níveis dos hormônios variam e o muco, né, varia e diversos processos naturais vão variando e podem sim propiciar o aparecimento de algumas infecções, né? Ninguém respondeu essa daqui, mas também influencia o uso prolongado do DIU, né? Apesar de que não existe nenhum resultado, assim, nenhum estudo que demonstre que o DIU pode gerar
infecções ou causar infecções realmente por uso prolongado, né? Mas que ele altera o tipo, né? A composição da microbiota, isso ele altera, já foi mostrado. Lá na 13ª questão, a grande maioria de vocês também marcou corretamente, né, que é uma alternativa de verdadeiro ou falso, uma questão de verdadeiro ou falso. E nessa questão a gente afirma o seguinte: encontrar nas amostras o bacilo de Doederlein, né, que são os chamados lactobacilos, é um indicativo de uma microbiota saudável, né? A gente viu, né, que esses lactobacilos eles são comuns da microbiota natural, inclusive sendo considerados, né, sendo utilizados lá como um método, assim, como um dos sinais para diagnosticar a questão de infecções, onde a presença deles é muito bem vista, né? Eles estando presentes ali significa uma microbiota saudável, sim, tá? Normalmente, processos infecciosos, eles apresentam outros tipos de micro-organismos que não esses lactobacilos, e os lactobacilos vão estar em menor número do que o normal, certo? Lembrando que acontece, às vezes, da mulher estar um pouco descompensada, vamos dizer assim, de apresentar uma quantidade de lactobacilos muito maior do que o normal, porém, isso nunca foi associado a nenhum processo infeccioso assim, patológico de causar doença, né? Ninguém nunca conseguiu mostrar que esses bacilos aqui eles causem infecções, nem em pessoas assim que têm realmente problemas de imunidade nem nada disso, tá? Então realmente eles são muito associados a uma microbiota saudável e a maior parte de vocês marcou como verdadeiro e estão corretos. Já nessa 14ª questão, eu pedi para que vocês observem essa imagem aí ao lado, onde principalmente a estrutura em que a seta está apontando, e a gente vê claramente aqui uma célula aqui marcada e a seta apontando para o núcleo dessa célula, a célula escamosa, tá? E vocês veem que ela está diminuída, né? Obviamente vocês comparam com essa outra célula escamosa que tem até essa partezinha aqui meio dobrada, e vocês veem que ela é bem maior, o seu núcleo é bem pequenininho, tá? Que é uma célula que parece estar saudável. Obviamente vocês veem a grande quantidade aqui de neutrófilos, tá? Então, indicativo de quê? De uma infecção, né? Então, pode estar associado a uma infecção. Então, a própria cariorrexia, né, que é a pergunta aí, observe a imagem, qual a alteração nuclear, eu já estou dizendo aqui que é uma alteração no núcleo, está sendo apontada por essa seta, tá? Então, a resposta correta é cariorrexia, ou seja, a cariorrexia, o núcleo sofre uma condensação e depois uma fragmentação. Ele está todo picotadinho, né, em pedacinhos, em massas, que podem ser redondas ou ovais, e os tamanhos normalmente são variados, e eles ficam espalhados aí no citoplasma, então vocês veem claramente que o núcleo dessa célula está todo destruído, destroçado em vários pedacinhos. Tá? Então, essa alteração ela pode estar relacionada a degenerações rápidas e tipo radioterapia, né, tratamento radioterápico e até necrose ou morte celular, tá? E infecções. Normalmente, né, a gente tem a cariorrexia pode apresentar na questão de infecções por tricomonas vaginalis, mas também pode apresentar assim, outras situações, tá? Como é o caso de radioterapias, tá? Então, nem sempre vai ser indicativo de uma única questão, mas é importante que vocês conheçam essas alterações e essas nomenclaturas. Tá? Nas outras alternativas, eu vi que mais ou menos a metade, um pouco mais da metade de vocês respondeu correto, né? Vocês responderam quase que, mais ou menos, um pouco mais da metade respondeu que a cariorrexia é essa alteração aí, mas a gente tem outras alterações aqui, né? Todas são alterações, né, celulares que eu coloquei. Então a gente tem a cariopicnose, que é aquela do núcleo pequenininho e muito, muito pigmentado. Tá? A gente tem a cariomegalia, que é o contrário, um núcleo muito maior, né, aumentado. Tá? E a gente tem a metaplasia, que é realmente as alterações celulares, que a gente vê mais em questões de câncer mesmo, né? Células metaplásicas. Então,
a gente vê aí as alterações e a nomenclatura correta de cada tipo de alteração dessa. Importante vocês saberem também. Aí eu vi que a maior parte dos erros marcaram metaplasia, né? De forma até, acredito, mais incorreta quando a gente está falando de núcleo, né? Então as outras são alterações nucleares e a metaplasia nem necessariamente é uma alteração nuclear, não. Novamente nessa imagem, nessa questão, eu pedi para que vocês observem a imagem, né? Então nessa imagem aqui, vocês estão vendo um esfregaço atípico, onde a gente tem essa estrutura muito esquisita, muito fora do comum para esse tipo de exame, né? E a gente observa até aqui algumas estruturas nucleares, né? Células sendo destruídas, tá? Sem citoplasma, né? Basicamente. E aqui a questão fala o seguinte: olhe a imagem, né, a gente já estava olhando, qual o potencial agente causador dessa infecção. Então, aqui a gente tem muito claramente essa estrutura que se assemelha muito a uma estrutura assim algodonosa, né? Parece um chumaço de algodão, certo? Que é muito típica de infecções causadas pelos actinomyces, né? Aquelas bactériazinhas que se assemelham muito a estruturas fúngicas, ao micélio fúngico, né? Por isso que elas recebem esse nome. E aí vocês observam essa estrutura, né, com a coloração de Papa Nicolau, que ficam aí arroxeadas, né? E vocês veem muito típica dos actinomyces, né? Bateu o olho, quem já conhece já sabe, bateu o olho nessa estrutura já sabe que é actinomyces. Então aqui as outras alternativas seriam a Gardnerella vaginalis, que não é, a Leptotrix, que talvez até alguém poderia ter confundido, né? A Leptotrix é aquela que tem aquelas estruturazinhas que se assemelham a uns pelinhos, né? Como se fossem uns cabelinhos na lâmina. E a clamídia, que é um fungo propriamente dito, né? Que não é o caso aqui também, certo? Então, a maior parte de vocês acertou, né? Marcou a alternativa correta, os actinomyces. E os que erraram normalmente porque marcaram a Gardnerella e o Leptotrix, mas não é o caso, tá? Então, vamos estudar aí os sinais típicos de cada uma dessas infecções. Quando a gente vai falar sobre os cânceres, né, não tem como a gente não falar sobre o HPV, tá? Então, o papiloma vírus humano, ele é o principal causador, né, principal assim, disparado. Muitos estudos até apontam que ele é o único, né, quase o único causador dos cânceres de colo do útero, certo? Então, nessa 16ª questão, é uma questão dedicada a esse patógeno. Então, qual das alternativas abaixo não é um dos fatores de risco associados à infecção por HPV? Tá? O que é aqui que eu coloquei nessas alternativas que não dificulta, né, o processo do organismo combater aí a infecção por HPV, né? O que é que esse vírus provavelmente na infecção dele, o que é que facilita esse processo infeccioso que chega a causar o câncer, né? Em um percentual dos casos, principalmente associado ao tipo de HPV. Né? A gente falou já que a gente tem mais de 100 e poucos tipos de HPV diferentes e apenas alguns, poucos, né, algumas dezenas, podem chegar a causar infecções cancerosas. Tá? Então, qual aí dessas alternativas não é um fator que influencia aí nesse processo? E aí, nesse caso, é o diabetes. Tá? Então, a maior parte de vocês marcou corretamente que a diabetes não vai interferir na chance de uma mulher desenvolver o câncer de colo do útero. Tá? Então, o que é que as outras alternativas trazem? Né? A maior parte dos erros foram marcar o uso prolongado de contraceptivos orais e tabagismo. Tá? Então, tabagismo atrapalha sim a questão do risco por HPV, né? do aparecimento lá do câncer, e o uso prolongado de contraceptivos orais, né, do uso de pílula anticoncepcional e etc., atrapalha também essa questão. Não é que atrapalhe, mas ele pode aumentar as chances de infecção por HPV. Tá? E a multiparidade, né, os múltiplos partos, mulheres que já tiveram muitos partos, também ficam mais expostas aí às infecções por HPV. Tá? Mas a diabetes não é uma questão dessa.
Na 17ª questão, a gente falou sobre o sistema Bethesda, que é o sistema internacional aí de nomenclatura, né, de como dar o laudo oficialmente de forma internacional. Né? A gente sabe que existem outras maneiras adotadas, até aqui no Brasil existem algumas outras formas de você adotar. O próprio Papa Nicolau gerou uma forma de diagnóstico, né, uma forma de nomenclatura, e o sistema Bethesda também é muito comparado ao sistema que usa aquela nomenclatura de NIC, né? Que a gente chama de NIC 1, NIC 2, NIC 3, que é a neoplasia intraepitelial cervical 2, né? O NIC 2, ou NIC 3, ou NIC 1. Então, o sistema Bethesda, né, ele aparece nos Estados Unidos, tá? No Instituto Nacional do Câncer de lá, em Bethesda, que é uma cidade de lá, e onde teve um grande encontro de profissionais dessa área e gerou-se o primeiro Bethesda, o sistema mesmo, em 1988, certo? E depois esse tipo de nomenclatura do Bethesda teve outras revisões, e desde 2001 é que a gente tem a versão que a gente usa até hoje, né? E esse sistema de vez em quando sofre algumas críticas, algumas alternativas, mas ele ainda é o principal e mais utilizado no mundo, certo? Então é o mais correto de se utilizar, tá? Então, a função básica desse sistema é desenvolver um sistema de descrição, tá, para o que fosse encontrado nos esfregaços corados pela técnica de coloração de Papa Nicolau, que representa uma interpretação citológica de uma forma bem clara para o clínico, né, para a pessoa que está sendo o avaliador ali e diagnóstico, né, de uma forma bem óbvia. Então, o resultado foi esse sistema, que não é só para a parte de cervical, né, eu botei aí o Bethesda para cervical, mas a gente tem também esse método para os outros tipos de técnicas de outras áreas citológicas também, tá? Então, aqui eu pergunto para vocês. Pelo sistema Bethesda, uma neoplasia intraepitelial cervical 2, o NIC 2, é considerada uma lesão de baixo grau, verdadeiro ou falso, né? Então, a maior parte de vocês marcou a alternativa correta, que é a alternativa falsa, certo? Ou seja, em torno de um pouco mais de 60% marcou que isso não é correto. Uma neoplasia intraepitelial cervical 2, uma NIC 2, ela é uma lesão de alto grau, certo? Então, a NIC 1 que é a de baixo grau, NIC 2, NIC 3 é considerado pelo Bethesda uma lesão de alto grau, tá? Então, 25% de vocês marcou errado, então fica ligada nesse sistema, porque ele é realmente o mais utilizado, o mais correto, para a gente dar os laudos, né? Aqui na 18ª questão, a gente fala sobre a classificação exatamente desses graus de lesão intraepitelial, né? E aí, aqui a gente está vendo aquela imagenzinha clássica, onde a gente tem uma ilustração no meio do colo do útero, e a gente vê diferentes imagenzinhas de estágios, tá? Dessas lesões. Lembrando que nem sempre esse é o andamento sempre que acontece. Nem sempre ele vai ser uma evolução nesse sentido, tá? A lesão pode passar de um estágio para o outro de outra maneira também, certo? Então, a questão fala o seguinte: para classificar o grau de lesão intraepitelial, os principais sinais, né? Existem múltiplos sinais que a gente vai estar observando para poder fazer esse laudo, mas o que é mais importante, que é o que a gente já está realmente procurando ali em primeiro lugar, para depois fazer a confirmação com os outros sinais, né? O que é o principal sinal? Então, a alternativa aqui é a questão da imaturidade celular naquela razão, né, nucleocitoplasmática, ou seja, a proporção do núcleo em relação ao citoplasma, né? Onde a gente vê aquelas células escamosas, tem um núcleozinho bem pequenininho, bem pigmentado, e a gente consegue encontrar aí aquelas células
que seriam semelhantes às células basais, tá? Com um núcleo muito aumentado e um citoplasma muito reduzido. Então, quando a gente fala dessa razão nucleocitoplasmática, a gente está falando desse processo que é onde a gente vê as células que como se fosse não maturaram, né? Não passaram do seu estágio basal, né? E aí tem esse processozinho aqui de parecerem células basais, né? E que são mais imaturas e não apresentarem as características das escamas, tá? E isso é o principal sinal observado para classificar esse tipo de lesão intraepitelial. Obviamente não é o único, tá? A gente vai estar olhando vários outros sinais, que é um contexto. São vários sinais para realmente você mostrar que aquele é o determinado laudo. Mas aí esse é um sinal muito negativo, né? É um sinal realmente que células imaturas, células com essa razão nucleocitoplasmática, onde o núcleo está muito aumentado e o citoplasma está muito reduzido, é um péssimo sinal, um péssimo prognóstico, certo? A relação, aqui vocês responderam a maior parte das respostas erradas, marcou aqui, presença de células imunitárias e halos perinucleares. Células imunitárias e halos perinucleares, elas são um sinal mais importante na questão de infecções. Isso não tem a ver diretamente com as questões de lesão de câncer, tá? Então aqui a gente está falando de câncer, então prestar atenção nessas questões. Outra resposta, a segunda mais marcada, né? Ausência de lactobacilos, presença de células imunitárias. Novamente, essas duas são sinais de questões de infecção. Não são sinais muito importantes para a questão de câncer, não, certo? Então, prestem atenção, porque isso é uma questão muito importante. Então, apenas metade, né, basicamente um pouco mais da metade de vocês acertou. Então, esses sinais de cânceres, eles são muito importantes. Então, vamos ter essa distinção do que são alterações mais comuns em questões de processos infecciosos e quais são as alterações mais comuns em questões de alteração de lesão ou pré ou cancerosa, né? Então, cuidado aí nessas diferenças. Na 19ª questão, a gente pergunta a vocês os padrões de cromatina, né? Então, a gente vai falar do núcleo novamente, que é uma coisa muito importante quando a gente está falando de um vírus que entra na célula e vai lá no DNAzinho, na cromatina que está lá no núcleo e vai mexer nisso daqui, né? Então, a gente falou, né, que o vírus HPV ele tem o tropismo, né, ele tem atração pelas células basais. Então a gente viu lá que a gente tem aquelas camadas de muitas células, né? Muitas células, e ele vai lá para aquelas células mais basais. Então ele vai infeccionar aquelas células que estão lá embaixo, tá? E aqui em cima são aquelas células mais escamosas, mais achatadas, né? E aqui embaixo aquelas células mais arredondadas, mais esféricas. Então, aí os vírus eles vão aproveitar pequenas ranhuras, pequenas microfissuras do tecido e vão entrar em contato com essas células, infeccionar essas células, entrar, né, dentro da célula. O seu material genético vai entrar daqui no núcleo, em contato com o material genético da célula, e ela começa a produzir algumas proteínas que vão bloquear algumas proteínas de reparo de danos celulares, principalmente a nossa proteína P53, que a gente falou na aula de HPV, e que que ela é responsável por corrigir erros causados ao DNA durante as divisões celulares. Então, o vírus vai forçar a célula a se dividir, e essas divisões normalmente, naturalmente, vão gerar erros. Só que a nossa P53 ela não vai estar funcionando, ela vai estar inibida. E aí essas células daqui vão começar a acumular erros no seu material genético e vão, né, gradualmente chegar, né, pode chegar a causar o câncer, que normalmente acontece por acúmulo de erros no material genético, que leva a um descontrole da divisão celular, tá? E aí a célula perde completamente sua forma, sua função e vai descontroladamente se dividir até formar um tumor, certo? E a gente vai ter os diferentes tipos de câncer, tá? Então,
o que é que está sendo perguntado aqui? Os padrões da cromatina, né? Justamente o que a gente enxerga desse DNA, eles são indicativos de lesão de alto grau, certo? Então, quais são as alterações observadas na microscopia óptica, usando a coloração de Papa-Nicolau, que a gente observa indicações de que aquela lesão ela é uma lesão de alto grau, né? Quais são as características da cromatina que indicam uma lesão de alto grau? Então, a resposta correta vai ser grânulos grossos, né? Aquela cromatina com bolinhas assim pigmentadas, mas bolinhas maiores, tipo umas manchas grandes e não aquelas manchinhas pequenininhas no núcleo, tá? Então são grânulos grossos e de distribuição irregular, onde a gente vai ter assim os grânulos que não estão distribuídos de forma regular, de forma uniforme, certo? Então essas duas características são bem negativas, né? Grânulos muito grandes de cromatina no núcleo e de distribuição irregular é um prognóstico bem ruim, tá? Granulação fina e de distribuição uniforme já é uma alteração, não é legal, mas não é uma alteração associada a lesões de alto grau, tá? Então, essa granulação fina e de distribuição uniforme, ela não é associada a alto grau. A maior parte, né, mais ou menos a metade de vocês respondeu corretamente e muitos de vocês responderam granulação fina, tá? A granulação fina, ela não é indicativo de alto grau, e sim a granulação grossa, tá? Então aquelas manchas maiores. Então, vamos ficar ligados nisso aí também, tá ok? Na última questão do nosso questionário, a gente tem um quiz que fala o seguinte: a diátese tumoral bastante presente é indicativo de que tipo de carcinoma invasivo? Então, a gente tem aqueles três principais tipos de carcinoma invasivo, que é o tipo queratinizante, o tipo não queratinizante de grandes células e o tipo não queratinizante de pequenas células. Então, a diátese tumoral é o que a gente está conseguindo observar nessa imagem daqui, bastante pronunciada, né? A diátese tumoral, né, é um prognóstico ruim, tá? Então, a gente observa presença de sangue, de fibrinas, né, de acúmulos de fibras de células inflamatórias e principalmente de restos celulares, como se a gente está vendo aí um monte de núcleozinhos bem pigmentados no meio e em volta a gente está vendo como se a gente não vê distinção do que é citoplasma, do que é que não é. A gente vê um monte de restos, como se aquela célula tivesse totalmente destruída, como se ela tivesse sido liquefeita, não sei. Parece que ela está realmente sendo destruída. Então aquele material proteináceo, né? Aqueles restos de citoplasma estão aí se combinando. A gente não consegue distinguir o que é um citoplasma de uma célula, o que é a célula seguinte. Está tudo destruído de uma forma que a gente não consegue nem mais distinguir as células, tá? Então, é muito próprio de carcinoma invasivo, né, como a gente já falou, e é uma característica de lesão cancerosa, tá? Não é uma característica de lesão pré-cancerosa, é uma característica de câncer realmente, já em estágio mais avançado. E aí, as variantes são essas que eu perguntei a vocês aí: queratinizante, não queratinizante de grandes células, não queratinizante de pequenas células, e até o microinvasivo, que a gente nem falou muito, porque é basicamente usado por muitas pessoas como um pré-câncer, né? É um câncer que ainda nem começou realmente a invadir, está no estágio de câncer mais inicial. Então, a variante da diátese tumoral, né, ela é mais comum em não queratinizante de grandes células, né? Então, quem marcou essa daqui, que foi mais ou menos a metade de vocês, marcou a alternativa correta. Então, apenas em torno de 30%, né, um pouco mais de 30%, marcaram as alternativas queratinizante, que não é de jeito nenhum, é a que tem menos, e a não queratinizante de pequenas células pode apresentar, mas apresenta muito pouco em comparação
ao não queratinizante de grandes células. Então, é um indicativo de não queratinizante de grandes células, então bastante presente, então é indicativo desse. Ela pode estar presente no não queratinizante de pequenas células, mas não é tão comum. E ela até pode também estar presente no queratinizante, mas é pouquíssimo comum, não é muito comum no câncer desse tipo, tá ok? Então, realmente, essa é a alternativa correta e apenas metade de vocês marcaram o tipo de câncer correto. Então, vamos ficar atentos em quais são os tipos de sinais que vão caracterizar o tipo de câncer invasivo, né? Então, lembrando sempre que a gente vai ter os 3 principais tipos: queratinizante, que obviamente é o mais fácil, por causa daqueles processos de queratinização, né, que não é típico daquele tecido. Então, a gente encontra queratina mais no tecido mais externo, né, do epitélio mais externo da vagina. Então, na endoscervix, ou na parte mais interna da vagina, a gente não encontra o epitélio queratinizado. Se apresenta muita queratina, é um indicativo de câncer invasivo queratinizante. Então, quando a gente não tem a queratinização, o que é que a gente vai procurar? A diátese é um bom indicativo, né, um indicativo relativamente seguro de alteração do tipo carcinoma invasivo. E aí, se ela está muito presente, ela vai ser provavelmente um não queratinizante de grandes células. Se ela está menos presente, ela vai ser um não queratinizante de pequenas células. Então vamos ficar atentos aí a esses sinais, porque eles são importantes para a gente distinguir os tipos de carcinoma invasivo. Por fim, eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês, né, nessa atividade. Foi uma atividade meio teste, assim, porque nessa situação a gente está vendo quais são as ferramentas que funcionam e que não funcionam na nossa condição de pandemia, né? E eu gostei de usar essa ferramenta, eu espero que vocês tenham gostado também. Ela é uma ferramenta muito legal, né, divertida, de transformar assim, um questionário em uma coisa mais interativa, né, uma coisa mais interessante. Então, eu fico feliz de ter utilizado essa ferramenta com vocês. E aqui quero parabenizar os nossos vencedores, né? Aqui nesse gráfico a gente está vendo o caminhar, né? Das pessoas que tiveram os melhores aproveitamentos, né? O maior nível de acerto, com destaque aí para Maria Vitória, que foi a que teve a maior quantidade de acertos, seguida de Maria Euclésia e de Lucas, tá? Então, parabéns, né? Todos vocês são vencedores. Eu não vou tá levando tão ao pé da letra, vamos dizer, os resultados desse questionário, certo? Não é como se fosse uma prova, eu não sou louco. Eu sei que existem diferentes questões que interferiram nas respostas, né? Que vocês podem ter se comunicado, vocês podem ter esperado, vocês podem ter feito depois. Vocês também tiveram problemas técnicos, teve gente que entrou algumas vezes para conseguir fazer, teve gente que nem conseguiu responder algumas questões, teve gente que travou. Então eu sei que isso não é absoluto, mas é muito importante para eu ter uma ideia de como está o aproveitamento de vocês, e eu acho que eu consegui sim ter uma ideia de como é que está esse aproveitamento, e talvez na atividade de hoje a gente conseguiu sanar muitas das dúvidas que podem ter ficado, né? E tentar passar adiante para as próximas etapas da nossa segunda unidade, onde a gente vai estar vendo outros tipos de tecidos, outros tipos de órgão e ver suas alterações celulares, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e vamos em frente. Parabéns a todos. À disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer questão que não tenha sido sanada ou qualquer problema de técnico que vocês tenham tido, tá? Em breve eu vou estar colocando a nota de vocês das atividades e em conjunto com essa atividade, e a gente se vê nas próximas aulas e vamos lá!